Noite sem fim. Era mais uma noite comum na cidade de Santo Vale, um lugar pacato, conhecido pelo sossego que só o interior consegue proporcionar. No entanto, para aqueles que prestavam atenção, havia algo diferente naquela noite. O ar parecia pesado, o silêncio das ruas se misturava a uma tensão. Aquela não era uma noite qualquer, era o início de um pesadelo sem fim. Por volta das 3 da manhã, o corpo de Marcos Leite, um jovem de 25 anos, foi encontrado na beira da estrada que ligava Santo Vale ao próximo município. Ele havia sido brutalmente assassinado. A cena era bizarra. Seu corpo estava coberto por ferimentos profundos e seu rosto desfigurado a ponto de ser quase irreconhecível. O que chamava ainda mais a atenção era a precisão dos cortes. Era o trabalho de alguém que sabia o que estava fazendo. A cidade ficou em choque. Nunca houve um crime tão brutal ali. A polícia, composta por uma equipe pequena, não tinha experiência com assassinatos daquele tipo. Mas o que ninguém sabia era que aquele não seria o único. No dia seguinte, uma nova vítima. Ana Clara, uma mulher de 30 anos, foi encontrada no Parque Central, morta da mesma maneira. Seus ferimentos eram idênticos aos de Marcos, e um padrão começava a se formar. As autoridades, ainda sem pistas concretas, começaram a sentir a pressão da cidade assustada e exigente por respostas. Mas antes que pudessem sequer formular uma teoria, outro corpo foi encontrado. Durante semanas, os assassinatos continuaram. Não havia intervalos longos entre os crimes. O assassino parecia incansável, como se estivesse em uma missão macabra, como se estivesse caçando. Ele não tinha um padrão específico de vítimas. Homens, mulheres, jovens e idosos eram alvos. O único ponto em comum era a maneira cruel como ele as matava e as deixava expostas, como uma assinatura de sua obra. Com o passar do tempo, Santo Vale mergulhou em um estado de paranoia. A pequena cidade, antes tranquila, agora estava deserta ao anoitecer. Ninguém ousava sair de casa à noite. Os moradores trancavam portas e janelas, mantinham as luzes acesas, como se isso pudesse deter o mal que rondava as ruas. Mas o assassino não parecia se importar. Ele continuava a matar, noite após noite. A imprensa local começou a chamar o assassino de o ceifador da noite sem fim. E logo a história se espalhou para além das fronteiras da cidade. Investigações de cidades maiores e até do estado começaram a enviar reforços, mas nada parecia parar a onda de terror. A polícia, com a ajuda de perfis criminais, começou a desenhar um perfil do assassino. Ele não era impulsivo, ao contrário, suas ações eram friamente calculadas. Sua habilidade com a faca indicava treinamento, talvez militar ou médico. Os cortes precisos e letais sugeriam que ele conhecia profundamente a anatomia humana. No entanto, nada explicava a sua motivação. Ele não deixava mensagens, não fazia exigências, não havia ligação aparente entre as vítimas. Era como se ele estivesse matando simplesmente por prazer. A única pista real foi um símbolo encontrado nas proximidades de alguns corpos. Uma marca gravada em árvores, paredes ou até no chão. Um círculo com uma linha cortando ao meio. Ninguém sabia o que aquilo significava, mas parecia ser uma espécie de assinatura macabra. Noites se passaram, e a sensação de impotência se espalhava. As ruas de Santo Vale estavam vazias, as lojas fechavam mais cedo, a vida parecia ter parado. Mas o ceifador não parava. Ele matava e desaparecia, como um fantasma que ninguém conseguia ver. E a cada novo assassinato, ele parecia se aproximar das casas das pessoas que se escondiam aterrorizadas. Um fato sinistro começou a surgir. Não importava quanto tempo se passasse, o assassino sempre voltava ao local dos crimes anteriores. Como um predador que saboreava suas caçadas, ele reaparecia em lugares onde já havia matado, deixando rastros de que ele ainda estava lá, observando. Para as famílias, a tortura psicológica era quase tão grande quanto a violência física. Eles sabiam que o ceifador podia estar em qualquer lugar, assistindo de longe, esperando para atacar novamente.
as noites de Santo Vale não tinham mais fim. O medo era tanto que algumas pessoas começaram a enlouquecer. Relatos de ataques de pânico, surtos e até suicídios surgiram entre os moradores. A mente de todos estava sendo corroída pela presença constante do assassino invisível. Não havia solução à vista. A polícia estava perdida, e o ceifador continuava brincando com a cidade como se fosse um tabuleiro de xadrez, onde apenas ele conhecia as regras. Então, em uma noite, algo diferente aconteceu. Isabela, uma jornalista que cobria os assassinatos desde o início, recebeu uma carta. Era um pedaço de papel simples, com uma única frase escrita à mão. A noite só termina quando eu quiser. Isabela sabia que estava sendo observada. O ceifador não apenas matava aleatoriamente, mas escolhia suas vítimas com mais critério do que todos pensavam. Ele havia escolhido Santo Vale como seu playground, e as pessoas da cidade eram suas peças no jogo. O tempo passou e o número de corpos aumentou. A polícia já não sabia o que fazer, e a cidade se afundou no desespero. O ceifador nunca foi capturado. Ele desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu, deixando Santo Vale com cicatrizes profundas e uma população devastada. Até hoje ninguém sabe quem ele era, o que motivava seus assassinatos, ou por que ele escolheu aquela cidade. Mas o medo, esse nunca foi embora. As pessoas vivem com a sensação de que ele pode voltar a qualquer momento. E talvez a noite sem fim não tenha terminado, ela apenas aguarda seu próximo capítulo. Porque, como dizia a carta, a noite só termina quando eu quiser.